E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Rabelo, sou aluno de Medicina da Universidade do Estado do Pará, indo para o quarto semestre agora, e no vídeo de hoje eu vou comparar 3 plataformas peso pesado pro Enem. Por que eu digo que as 3 são peso pesado? Porque elas oferecem uma funcionalidade que muitas outras não oferecem, que é acompanhamento individual. Então nesse vídeo eu vou comparar com vocês as plataformas da Filade, do ESAG e do Quadro. Vamos começar com um apanhado geral do que cada uma dessas plataformas oferece no seu plano mais completo, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre pontos específicos de cada uma delas e dando a minha opinião de fato para vocês. Começando pela plataforma da Filade, ela oferece 3 planos, sendo eles o Extensivo Enem mais vestibulares estaduais, ou vestibulares regionais, na verdade, e o Extensivo Medicina, que é o plano mais completo porque ele tem algumas funcionalidades extras para quem vai fazer o vestibular de medicina. Simulado diagnóstico com relatório de desempenho, orientação de estudos individual por chamada de vídeo, plano de estudos e cronograma personalizados focados em medicina, correção de redação ilimitada para o Enem e todos os vestibulares estaduais, mentoria de redação individual por chamada de vídeo, tira dúvidas ilimitadas com professores, simulados ilimitados do Enem e vestibulares estaduais, aulas ao vivo todos os dias, simulados ilimitados do Enem e vestibulares, banco de questões com mais de 100 mil questões do Enem e vestibulares, treinamento de questões de alto nível para medicina em setembro e outubro, mais de 500 questões inéditas no formato FUVEST, curso em cálculos complexos para preparação em medicina, orientação de carreira específica para medicina, aprofundamento em física, química, biologia e matemática para medicina, exercícios personalizados para preparação em medicina, curso de obras literárias para FUVEST e Unicamp com aulas ao vivo, gravações e materiais, aulas de aprofundamento e exercícios voltados para os vestibulares estaduais, curso de questões discursivas para as segundas fases de vestibulares, isso em novembro e dezembro, provas anteriores do Enem e FUVEST online e em PDF, curso introdutório de matemática básica, curso de habilidades numéricas, desenvolvimento ágil em cálculos, simulador TRI, avaliação realista da nota do Enem, simulador SISU e app da Filade para Android e iOS, assista offline sem internet às aulas que precisar. Porém, a gente já vê que a Filade oferece vários recursos de maneira ilimitada, né? Então, as monitorias são ilimitadas, as correções de redação são ilimitadas, o tira-dúvidas é ilimitado, isso é um ponto positivo. Mas vamos ver agora o que o ESAG Online oferece. O ESAG oferece mais planos, inclusive ele oferece um plano pro Enem, um plano pro vestibular de medicina, um plano para a faculdade Mackenzie, que é uma faculdade paulista, oferece também cursos isolados de cada uma das matérias que caem no Enem, mas eu vou analisar aqui o plano SuperMed, que é o plano mais completo que eles têm. Abrange 4 áreas de conhecimento do Enem, metodologia exclusiva com estudo orientado, material didático mais completo e atualizado em formato digital, correções em vídeo de todos os exercícios do estudo orientado, boletim de desempenho a cada lista de exercícios realizada, 2 redações por semana com correção em vídeo mais redação nota 1000 do tema trabalhado, acompanhamento individual de redação, simulados quinzenais com correção e análise de desempenho, acesso ao Exag Estuda e ao banco de questões, plano de estudos personalizado, fórum interativo com plantão de dúvidas, acompanhamento individual com a coordenação pedagógica, todas as UTIs, revisões acumulativas a cada 2 livros e RPAs, revisões finais para o Enem e principais vestibulares. Essa questão de a cada 2 livros, mais pra frente eu vou comentar esse tópico com vocês, mas é porque o material que o ESAG Online utiliza, na verdade é o PDF do material físico deles que eles utilizam no ESAG Medicina, que é o cursinho presencial lá que está presente em várias cidades de São Paulo e também no Rio de Janeiro. UPA, Unidade Pedagógica de Atenção, acompanhamento psicológico em grupo, aulas interdisciplinares ao vivo, laboratório de redação ao vivo, laboratório de matemática ao vivo, medicina padrão ouro com o Dr. Bruno Pires, que eu imagino que seja uma orientação de carreira para quem está prestando vestibular de medicina, etc. Aqui já tem uma primeira diferença, porque esse plano do ESAG, o plano SuperMed, ele tá custando um pouco a mais do que o plano Extensivo Medicina da Filade, e ele não diz que oferece nem monitoria ilimitada e nem correção de redação ilimitada, ele só oferece 2 por semana. Vamos ver o Quadro agora. O Quadro tem uma diferença entre essas duas plataformas, a Filade e o ESAG, porque ele oferece também preparatório para vestibulares militares. Então ele tem 2 planos, a turma Medicina e a turma ITA-IME. Inclusive, até comentado isso dentro do site do Quadro, que algumas pessoas podem perguntar, mas só serve para quem vai fazer medicina ou vestibular militar? E aí ele pontua, né, que se você se prepara para os vestibulares mais difíceis do país, você está preparado para qualquer outro curso. Mas então vamos analisar o plano da turma Medicina. Conteúdos de todas as disciplinas, suporte pedagógico individual para o WhatsApp, lista de exercícios selecionados, correções ilimitadas de redação, monitoria de dúvidas ilimitada, mentorias de aprovação, aulas de biologia com médicos, gamificação, plataforma estilo videogame,
simulados FUVEST, Unicamp, Unesp e Enem com TRI. O quadro também faz um marketing baseado no método de estudo que eles têm, que eles falam que eles são um cursinho que ensina baseado na neurociência. E aí dentro do site é explicado que vai funcionar mais ou menos assim. Você primeiro vai ter um módulo de entender, então vai ter aulas interativas, onde vão ser intercaladas aulas curtas e objetivas com exercícios de fixação. Depois tem um momento de aprender, onde serão realizados simulados, exercícios e redações dos maiores vestibulares do Brasil todos os dias. Depois, o momento de fixar, onde será praticado a revisão espaçada, que é quando você retoma o assunto de tempos em tempos. Em relação à FILAD e ao ESAG, o quadro não oferece monitoria individual por chamada de vídeo. É dito que o acompanhamento deles é feito via WhatsApp. É de maneira individual, mas é via WhatsApp. Então eu não sei, porque, por exemplo, na FILAD e no ESAG, você consegue fazer a chamada de vídeo com o orientador e aí não tem muita escapatória, né? Tipo, não tem como o orientador te ignorar. Você vai ter que expor ali a tua situação pra ele, vai poder mostrar, olha, eu fiz esse simulado e aconteceu isso, isso e isso, e a pessoa vai ter que responder e te ajudar a montar ali a tua estratégia de estudo. Com o suporte sendo via WhatsApp, a gente sabe que isso pode ficar um pouco limitado, até em relação à comunicação, como você vai conseguir expor suas dificuldades via WhatsApp, e também como que esse processo de ajuda mesmo, de orientação pedagógica, vai conseguir ser feito da melhor maneira via texto no WhatsApp. O quadro, diferente do ESAG e similar à FILAD, oferece créditos de redação ilimitados, então você consegue mandar a redação quanto você quiser. O quadro não diz que oferece uma mentoria de redação individualizada de maneira ilimitada ou de qualquer outra modalidade. Então você consegue ter a correção da tua redação, então vão ser pontuados os erros que você teve, mas não no formato de uma mentoria individual, onde você vai poder inclusive tirar as dúvidas sobre a correção que foi feita. Em relação a valores, comparado com as três, o quadro é a mais barata, o ESAG é a mais cara e a FILAD está ali no intermediário, mas em relação às duas, o quadro oferece bem menos funcionalidades, nesse sentido de não oferecer as mentorias individualizadas que a FILAD e o ESAG oferecem, e nesse ponto a FILAD, mesmo com preço intermediário, consegue oferecer mais mentorias individualizadas de redação e também de acompanhamento pedagógico do que o próprio ESAG. Falando um pouquinho sobre as videoaulas e os materiais, tem alguns pontos interessantes, porque o ESAG, ele me passa muito uma vibe de que foi tudo adaptado do cursinho presencial e eles jogaram no online. E aí você consegue perceber que as aulas são muito... Até a ambientação das aulas é feita como se você estivesse assistindo a aula no cursinho presencial. Então é o professor ali com um quadro atrás dele e ele vai dar a aula como se você estivesse lá presencialmente. Não é muito adaptada para a linguagem online. O próprio material também, apesar de ser separado por tópicos e você ter essa organização de, por exemplo, eu quero achar aqui a parte desse material que é sobre movimento retilíneo uniforme. Você consegue facilmente pegar só essa parte do material lá no site do ESAG, mas todo esse material é um PDF do livro físico que eles oferecem no cursinho presencial. Daí o que acontece? Durante as aulas, quando você vai utilizar o material no ESAG, você não vai ter, por exemplo, aquela funcionalidade de você responder os exercícios online mesmo e interagindo dentro da plataforma. Você sempre vai depender de baixar o material em PDF da aula que você assistiu e utilizar ele da maneira que você conseguir, seja online mesmo, se você tiver um tablet com aqueles aplicativos de caneta e tudo mais, ou imprimindo, ou simplesmente lendo o material na tela do computador ou do celular e resolvendo no caderno, por exemplo. Coisa que não acontece na FILAD e nem no quadro, porque na FILAD e no quadro você tem a opção de, mesmo durante as aulas, responder as coisas ali dentro da plataforma mesmo. Tem várias funcionalidades para você fazer tudo dentro da plataforma de uma maneira mais interativa. O ESAG tenta compensar um pouco esse lado com a parceria que eles têm com o banco de questões, que eu não tive essa confirmação, mas eu entendi que é uma parceria do ESAG com o Estuda.com, porque o Estuda.com, inclusive, é uma plataforma que eu conheço, gosto, inclusive, e quando você entra no banco de questões do ESAG, é idêntico à plataforma do Estuda. Idêntico, não tira nada. Então eu imagino que eles usam o mesmo banco de questões e deve ter uma parceria. Não consegui ter essa confirmação aqui fazendo a pesquisa para esse vídeo, mas eu imagino que seja isso. E aí dentro desse banco de questões, sim, você consegue fazer simulados, criar listas de exercício, ter todas aquelas funcionalidades, inclusive, que você tem no Estuda.com dentro da plataforma do ESAG, e aí você responde ali online mesmo. Mas isso é material extra, você que cria as tuas listas lá. O material que você tem de acompanhamento das aulas é só o PDF dos livros físicos. Na FILAD, o material de acompanhamento das aulas é misto, então você tem tanto o material em PDF quanto o material que você tem ali dentro do esquema das aulas para você resolver questões de fixação ali na plataforma mesmo. O quadro não tem um banco de questões tão completo quanto o da FILAD e o do ESAG. Não tem essa possibilidade de você criar um monte de simulado ilimitado com as funcionalidades
funcionalidades do banco de questão que tem tanto na Filade quanto no ESAG. Em relação às videoaulas especificamente, o ESAG conta com muitos professores muito bons. Na verdade, de todas essas plataformas, as três têm professores maravilhosos. Pelo menos nas aulas que eu assisti, eu não senti nenhuma deficiência em relação aos professores, não me incomodei com nada. Então, esse é um ponto positivo das três plataformas, mas, por exemplo, a linguagem que é utilizada no ESAG é uma linguagem muito mais próxima do cursinho presencial. Então, quando você tá... Até as aulas mesmo são longas, são aulas longas, tipo de 40, 45 minutos. Geralmente, quando a pessoa vai assinar o cursinho online, ela quer as facilidades do cursinho online. E uma coisa que muitos cursinhos já resolveram, que é uma coisa muito positiva, é parar de ficar fazendo aula gigantesca, que a gente sabe que a gente não consegue focar durante a aula inteira, e pegar essas aulas e dividir por tópicos, porque aí você consegue assistir um bloco de aula de 10 minutos com aquele tópico, fazer o exercício de fixação e passar para o próximo tópico de 10, 15 minutos, que é muito mais efetivo do que uma aula de 1h30, que no meio da aula você já está perdido, você não fez anotação, você não fez exercício, e aí isso é um ponto muito negativo do ESAG. Na Filade e no quadro isso é resolvido, porque você consegue ter as aulas ali mais curtas e mais direto ao ponto, e isso é muito positivo para o aprendizado. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, são 3 plataformas top de linha, então você tem a maioria das funcionalidades que tem aí no mercado em todas as 3, mas fazendo um balanço geral, eu percebi que o ESAG oferece um pouco menos de funcionalidade, um pouco menos de conteúdos ilimitados e um pouco menos de monitorias e acompanhamento ilimitado em relação à Filade, e ele é mais caro do que a Filade. Então fica aí uma questão, por que esse valor é tão alto, sendo que o material já não é exatamente adaptado para a internet? O banco de questões dele, na verdade, é uma parceria com o Estuda.com, que tudo bem, tá ali dentro da plataforma, mas não é nenhuma coisa, assim, que eles fizeram especificamente, sabe? Não tem nada de especial nesse banco de questões. E as aulas, no final das contas, são muito presas naquela linguagem do cursinho presencial, são muito longas, e aí para muitas pessoas isso pode acabar sendo um problema mesmo, porque a gente acaba tendo uma certa dificuldade de foco e essas aulas não ajudam muito. Daí, em comparação com a Filade, que oferece todas as mesmas funcionalidades, mas tem a monitoria ilimitada, monitoria de redação ilimitada, as aulas são adequadas para a linguagem online, mais curtas, o material é adequado, tem o banco de questões que também é separado assim da plataforma, mas em compensação ela oferece essas outras funcionalidades e ainda é um pouco mais barato do que o ESAG, então entre as duas eu pegaria com certeza a Filade. Em relação ao quadro, ele tem menos funcionalidades, ele oferece menos essa questão da orientação individual, mas ele é um pouquinho mais barato, então faz sentido ele oferecer menos coisa. Eu acho que entre essas duas plataformas, o que a gente tem que pensar é, se eu tô procurando orientação individual de estudo e se eu tô disposto a investir numa plataforma para eu ter essa funcionalidade, para eu ter uma pessoa experiente para me ajudar na criação do cronograma, na orientação dos estudos ao longo do ano, para ficar analisando junto comigo se o que eu tô fazendo tá certo e tá dando resultado, o que eu posso melhorar, aí você acaba não indo tanto pro quadro, a Filade acaba ganhando muito nesse aspecto. Se isso não for uma coisa importante para você, aí realmente as duas plataformas oferecem ótimas funcionalidades e você consegue escolher entre qualquer uma das duas. Outro ponto é que, por exemplo, o quadro tem a turma específica deles pro ITA e IME, que são vestibulares militares. A Filade não tem ainda nenhum plano que oferece turma para vestibulares militares. Então, se o teu foco é vestibular militar, o quadro é uma ótima plataforma, não tendo a questão do acompanhamento individual da mesma forma que a Filade, mas tendo a especificidade do vestibular militar que a Filade não tem. Mas pensando em Enem, vestibular de medicina e vestibular tradicional, dentre as 3 plataformas, eu excluiria o ESAG, porque eu acho que ele não oferece tanta coisa assim quanto as outras e é mais cara. E entre a Filade e o quadro, eu diria para você analisar. Se você faz questão do acompanhamento individual via videochamada, com certeza a escolha vai ser a Filade. Se não, realmente as duas plataformas têm funcionalidades muito boas, a maneira como as plataformas são construídas é muito boa, e as duas acabam não deixando tanto a desejar nesse aspecto. Por fim, eu vou deixar o link das 3 plataformas aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também um cupom de desconto de 25% lá no site da Filade, que é o cupom Felipe Rabelo, se você quiser conhecer, também usa esse cupom que você consegue 25% de desconto no plano, mas também estão aqui embaixo os links da plataforma do quadro e a plataforma do ESAG para você também poder dar uma olhada e decidir entre as 3. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você, comenta aqui embaixo que outras plataformas você gostaria que eu fizesse uma comparação, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!